Cada momento vivido é uma página escrita em nosso livro da existência. Na Bíblia, o livro de Eclesiastes capítulo 3 revela a importância do tempo. Nele, o autor, identificado como Rei Salomão, nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do tempo e o propósito da vida humana. O capítulo começa afirmando que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Este versículo resume a ideia central do texto: o tempo é ordenado e determinado por Deus, e em cada momento há um propósito específico a ser cumprido. Às vezes, o tempo se revela um mestre severo, lançando-nos desafios, obstáculos e despedidas dolorosas. Em outros momentos, um mestre generoso, oferecendo-nos a oportunidade de aprendizado e evolução, que nos permite transformar sonhos em realidade. E se você estiver gostando deste conteúdo, deixe o seu like. No entanto, é fundamental lembrarmos que o tempo é um recurso finito. Não podemos controlar sua passagem. O rei Salomão prossegue com uma série de contrastes, apresentando diferentes pares de eventos que ocorrem nos momentos da vida. No capítulo 3, versículo 2, ele descreve: há um tempo para nascer, e um tempo para morrer, um tempo para plantar, e um tempo para arrancar o que se plantou. Essas palavras nos lembram da dualidade da existência humana, com suas alegrias e tristezas, seus inícios e fins. O texto continua listando vários outros opostos, tais como: um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para derrubar e um tempo para edificar. Aqui ele destaca a natureza cíclica da vida, onde experimentamos momentos de destruição e momentos de construção, momentos de dor e momentos de cura. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. O rei Salomão enfatiza que todas essas situações têm seu tempo determinado e fazem parte de um propósito divino. No versículo 11, o autor afirma que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Essa afirmação é profunda e nos revela que a busca por significado, da inquietação interior que sentimos, tem sua raiz na própria essência de nossa humanidade. Somos seres criados para o eterno, para algo além deste mundo passageiro. Somos levados a reconhecer que não podemos controlar completamente os eventos de nossa vida, mas podemos confiar no plano de Deus e buscar viver em harmonia com Ele. Reconhecendo que cada experiência, seja alegre ou dolorosa, tem um propósito e está sob o controle do Criador. No capítulo 3, versículo 14, o autor nos lembra da grandeza de Deus e de sua obra, ao declarar: eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, e nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus, para que haja temor diante dele. Essa reverência diante do Criador nos direciona a buscar uma vida de retidão, aproveitando cada momento como uma oportunidade de cumprir nosso propósito em honrar a Deus. No final do capítulo, o autor nos lembra de algo vital. Ele enfatiza que Deus pedirá conta de tudo que foi feito. Essa afirmação nos coloca diante de uma responsabilidade perante o tempo e o uso que fazemos dele. Somos chamados a viver com sabedoria, conscientes de que cada momento é uma oportunidade para glorificar a Deus e impactar positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Com base nesta afirmação, o autor nos lembra da importância de direcionar nosso esforço para aquilo que é eterno e duradouro. Ele nos convida a temer a Deus e a buscar sua vontade, reconhecendo que, somente em uma relação genuína com o Criador, encontraremos plenitude e sentido verdadeiro. Devemos reconhecer a ordem e o propósito divino no tempo, para viver com sabedoria diante das situações da vida, e a confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias. Que possamos viver uma vida que reflita a vontade do Criador, encontrando significado e contentamento em cada etapa do nosso caminho. Quando aprendemos a valorizar o tempo, abrimos as portas para a sabedoria. Cada minuto vivido com consciência nos traz aprendizado, nos molda e nos transforma.
Olhar para trás com serenidade e para frente com esperança, permite compreendermos a fugacidade dos momentos, e escolher sabiamente como preenchê-los. Imagine que você possui uma conta corrente, e a cada manhã, você acorda com um saldo de R$ 86.400, só que este valor não pode ser transferido para o dia seguinte. Mesmo que você não consiga gastá-lo durante o dia. Todas as noites, este saldo é zerado. Então, sabendo disso, você se empenha para gastar cada centavo. Todos nós somos clientes do banco, denominado tempo. Todas as manhãs, somos agraciados com um crédito de 86.400 segundos. Todas as noites, este saldo é debitado como perda, o acúmulo de segundos não são permitidos. E isso ocorre durante todo o período de nossa existência. Toda manhã sua conta é reiniciada, e à noite as sobras do dia se evaporam, e não há volta da quantia perdida. Você precisa gastar seus créditos diários vivendo no presente. Então invista no que te faz bem. É essencial ter consciência de nossas prioridades, e direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa. O relógio está correndo, faça o melhor para você agora. O tempo bem vivido é aquele que nos permite recuperar a serenidade, renovar as energias e encontrar inspiração. Desperdiçá-lo é negar a nós mesmos a chance de crescer, de experimentar e de aproveitar a beleza do mundo que nos cerca. Para você saber o valor de um ano, pergunte para um aluno que foi reprovado. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve seu filho prematuro. Para você compreender o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o ônibus. Para você analisar o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que conquistou a medalha de prata em uma Olimpíada. Ontem é história, o amanhã pertence a Deus, o hoje é uma dádiva, por isso é chamado presente. Portanto, ame, viva, aprenda e cresça, sabendo que cada segundo é uma oportunidade preciosa para escrever sua história e deixar um legado significativo neste vasto e maravilhoso universo que nos acolhe. O tempo é um presente. Receba-o com gratidão e faça dele sua maior inspiração. Se você gostou, compartilhe este vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para ser notificado de novos vídeos. Desejo que seu dia seja abençoado. Obrigado por assistir.